Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente. Hoje, dia 19 de fevereiro de 2020. E essa semana aqui na parte política o negócio tá pegando fogo, né? Nosso presidente com a língua sorta, ministros e tudo mais aí fazendo as coisas. Bom, vamos lá. Vamos fazer uma análise dos bastidores, tá? Hoje o vídeo vai ser em cima dos bastidores, como que funcionam as coisas e tudo mais. Bom, eu já fiz um videozinho aí, explicando sobre aqui no canal, sobre as importâncias que tem da parte política, como que os políticos enxergam. Então, a primeira situação que todo mundo tem que ter consciência é o seguinte: numa Câmara de Deputado ou Câmara de Senado, no Congresso nosso, existem pessoas, seres, certo? Que essas pessoas, esses seres, eles estão brigando todos os dias, estão tentando fazer alguma coisa para se manter no poder. E para eles se manter no poder, eles têm que estar bem com os seus eleitores. Tá ok? Então, esses são uma das premissas que nós temos, uma das situações que nós temos em relação às premissas. Então, muito bem. Quando o presidente da República sai falando todo dia lá no Alvorada, todo dia com a mídia, meus queridos, ele está fazendo o quê? Campanha política. Muito mais do que o Lula, por exemplo. Porque o Lula não fazia isso. Aliás, o Lula fazia muito mais certo do que ele em relação à publicidade, não à gestão mexendo nas coisas, certo? Por que eu tô falando isso daí? Quando o presidente começa a ficar fazendo essas picuinhas, essas coisinhas, falando isso aí, acabou de vir aqui uma notícia, eu vou passar para vocês. É uma revelação, tá? Espiritual. Pode acontecer, pode não acontecer. Só vou repassar. Revelar é pegar algo oculto e transformar em algo visível, igual uma foto. Revela uma foto, né? Então revela um recado. Parece que o presidente Bolsonaro vai ter um problema no olho. Alguma coisa aí do gênero, tá? Ele que fica esperto aí, que já é um dos sinais de chagas que vai começar a cair aí, porque ele tem que segurar a ondinha aí, por causa das energias que ele anda emanando por aí. Bom, vamos lá, dando continuidade aqui, senão eu perco o foco aqui. Vem as mensagens, é o canal espiritual, não esqueça disso, hein? Pelo amor de Deus. Jamais é verdade absoluta, eu dou prismas aqui. Então vamos lá, o presidente vai todo dia e fica falando e tal. Aí o que ele acontece? Ele acha que ele está dentro de uma tribuna de um congresso que ele pode sair falando: eu quero não sei o que, eu quero não sei o que lá, que vocês, que não sei o que. Gente, a mídia pode ser a mídia mais horrorosa que tem, mas ele tem que respeitar o ser humano. Isso é uma das premissas espirituais, por exemplo. Mas a mulher... Cara, trate a mulher de acordo como tem que ser tratada, com respeito. Só nessa tacada que ele fez agora, porque ele já vem fazendo essas palhaçadas faz muito tempo, só nessa tacada que ele fez, a quantidade de pessoas, de mulheres inclusive, que vão começar a pressionar o Congresso, os deputados, os senadores, vai ser assim estrondosa. Isso já vai fazer com que eles comecem a apertar o presidente da República e comecem a afrontar o presidente da República falando: eu não concordo com isso, o senhor foi muito tal. E isso é um perigo para puxar um impeachment para ele. Ele que fica esperto, hein? Alguém tem que chegar para ele e falar: segura tua ondinha, presidente da República, vai trabalhar. Entra dentro do seu gabinete e vai trabalhar. Fecha a boca e vai trabalhar. Para de fazer política. Mas eu sou político, meu cargo é... Não, o seu cargo é executivo, é de execução. Vai lá trabalhar. Pega essa parte ótima que você tem, essas coisas, vai trabalhar. Não fica nesse negócio que eu tenho que dar satisfação, Não. A satisfação vem quando alguém publicar algo que você acha que é errado, você vem e fala: a minha versão sobre tal assunto é tal. Vocês humanos vejam o que vocês acham que é. Se sou eu ou o jornal que tá falando a verdade ou mentira, ponto. Mas não fica nessas retóricas, gente. É um problema esse negócio aí. Bom, bastidores. Aí eu tenho, junto com ele, eu tenho um ministro da Educação que
Pô, o cara é um representante de toda a educação, de nível superior, de mestrado, de doutorado, de criancinha na creche, de tudo. Ele é um representante de toda a educação do país. Aí o cara vai e escreve errado. Falei, nossa, cara, não escreva. Manda para os seus assessores, você confere e vê. Tudo quanto que é diretor de multinacional faz isso, gente. Alguém escreve, ele confere, corrige, volta, vai de novo, volta, assina, endossa, encaminha para a matriz, encaminha para a mídia, encaminha para outro lugar. Gente, isso não existe de pegar e pá, mas foi o corretor ortográfico do sei lá, do celular que fez. Não pode isso. O cara tá enfrentando mal, professor. O cara tá... Tudo bem, uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Ele precisa corrigir essa outra coisa. O enfrentamento do mal, perfeito, cara. Mas ele precisa corrigir essa outra coisa. Se ele não corrigir essa outra coisa, vai afetar mais ainda o presidente da República, que já afeta. Só que como o povo quer que tudo muda, então ele fala, vai que se lasque, deixa o cara escrever errado mesmo. Só que se escrever errado era a mesma coisa que as pessoas falavam antes, sabe de quem? Do Lula. Vocês estão vendo como que o plano espiritual faz os negócios, como que as coisas, as peças se engatam uma coisa na outra, aonde você fala assim, cara, eu falava que o presidente da República não sabia ler e escrever, e aí agora aparece o ministro que o cara escreve tudo errado na mídia. Pelo menos o Lula deixava alguém que sabe escrever e não mandava nota errada. Lula, não Dilma. Dilma, pelo amor de Deus, fazia um monte de atrapalhada. Bom, bastidores, eu estou dando prismas, tá? Não são verdades absolutas, só estou dando pontos para as pessoas observarem o cenário das coisas, como que tá tudo as coisas andando. Chega o ministro da Economia, ele começa a pegar e fazer o quê? Olha, que assim que provar a Previdência o país cresce. Passa a Previdência, o país não cresce nada. Não, porque agora é assim que aprovar a reforma administrativa. Hã? Não, porque agora em janeiro que começa... Hã? Muita promessa e pouco trabalho, ó, só gogó. O que o ministro está fazendo da economia, ele é similar, ou mais intenso ainda, que os presidentes, depois que saem do governo, fazem, que são as palestras. Além disso, esse gajo, ele tá afetando muito a economia, ele tá deixando a coisa andar de um jeito, gerando uma inflação que vai estourar, gente. É que as pessoas não entendem de economia. Eu falo pra vocês porque eu sei que vai estourar. Vai estourar. Se ele manter deixar solto o dólar, vai, sabe que se lasque. Vocês vão ver o que é inflação de volta. É 5%, 7%. Por que você acha que ele quer que suba a inflação? Para diminuir o valor que os funcionários públicos, por exemplo, recebem. Só que, meu querido, aí um ano ele ganha. Só que isso significa, sabe o quê? Tirar dinheiro do povo, porque isso influencia os aposentados, influencia quem está trabalhando ganhando R$1.200, R$2.000, R$3.000, R$4.000. Isso influencia o salário dessas pessoas, porque tudo sobe. Agora o carro que eu vou trocar não é mais R$400, R$500 por mês que eu tenho que guardar no banco. Agora tem que ser 700, porque senão daqui 4 anos eu não consigo juntar o dinheiro suficiente para trocar de carro. E mais um monte de coisa que tem junto isso daí. Então é complicado. Ele está usando ferramentas erradas para querer resolver um problema de um buraco que tem. Mas, professor, foi o governo anterior, fez um arrombo, fez um buraco. Opa. Só que veja bem, não é bem assim, porque antes, no governo anterior, estava o Temer, por pior que seja, estava se mantendo a situação e o país estava crescendo. Entrou o cara agora, eu não sei o que aconteceu, esse ministro ele conseguiu piorar a situação que o Temer estava antes.
Agora tem gente que idolatra o cara. Eu acho que tem um que é de um óculos, um cara que fala pouco na economia. Esse cara vai voltar pra economia. Eu acho que esse cara vai voltar. É difícil eu errar, hein? Eu esqueci o nome dele. É um cara bonzinho, rapaz, que ele quase não abre a boca pra mais nada. Mas é esse tipo de perfil nerd que precisa ter. Por quê? Eu vou explicar uma coisa pra vocês dentro do bastidor também. Da forma que o Guedes está fazendo, ele está fazendo o quê? Campanha política. Eu, sendo um senador ou sendo um deputado, eu me sinto o quê? Ameaçado por um cara desse. Eu falo, o que é isso? Esse cara tá querendo ganhar mais do que nós? O que ele tá pensando? Não, vou cortar asinha. Não, o que ele é aqui? Enquanto ele tá trabalhando, tá bom, mas se não tiver dando resultado, ó, asinha. Vocês sabem por que eu tô falando isso daí? Vocês sabem qual foi o presidente da República que era ministro da Economia? Vocês sabem ou não? Vocês não sabem? Chama Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso era ministro da Economia e virou político. Virou presidente da República 2 vezes. Ciro Gomes foi ministro da Economia. Depois ele se tornou candidato a presidente da República. Vocês estão entendendo a força que tem e a conotação que tem o posto de ministro da Economia? A inveja que gera e o medo que gera entre os coisas. Opa, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. E falo mais, hein? O ministro Sérgio Moro tá lá tentando fazer o servicinho dele, só que a representatividade, a de importância que tem esse ministério não é tanto, é como se fosse um ministério, cara, é um ministério aí. O que muda? Você fala assim, nossa, as coisas que ele faz muda tudo. Cara, não. Ele tá tentando fazer o servicinho de um ministro. É que ele aparece mais porque o nome dele ventila muito na política, campanha, ou seja, concorrência eleitoral. Só que isso vai ser bom para o ministro. Por que vai ser bom para o ministro? Imagine o Senado, ele pega e fala assim, pô, tem um concorrente que nas pesquisas o Sérgio Moro sai na disparada. Como é que eu vou fazer com um cara desse? A gente já tentou dar umas queimadas no cara, o cara não queima. O cara parece ferro, não queima, rapaz. Que é isso? Aí o que vão fazer? Sérgio Moro, você tem que virar o nosso ministro do STF. Porque quando ele faz isso, ele enfia ele lá e ele vai ficar lá para sempre. Aí vai ser um no meio do monte. Aí dá aquela dissolvida na importância dele. Ele vai ter importância? Vai, mas quem vai ter mais importância? É o presidente do STF. E ele não vai ser, pelo menos no princípio. Então nós temos algumas coisas que vão acontecer. Então eu acredito muito que o Sérgio Moro vá virar ministro do STF, que é uma das coisas que ele queria muito e vai ser muito bom para o país, por exemplo. E nós tínhamos que ficar muito lisonjeado e ver de fato o que é um ótimo ministro, um excelente ministro. E esse ótimo ministro, excelente ministro, se chama, sabe o que? Da onde que ele é? Ele é o da infraestrutura. Esse cara tá rasgando obras e mais obras e mais obras, com um tiquinho desse tamanho de receita de dinheiro. E ó, boquinha de siri, não abre a boca para mais nada. Esse tá fazendo um papel muito bem. Outra coisa que eu tô vendo, que eu falo para vocês, olha, eu acho que a guinada vai entrar aí. Quando o presidente da República, Bolsonaro, ele sai para viagem e o Mourão fica, você vê a diferença do Mourão falando as coisas. O Mourão, de fato, parece um militar. O Mourão fala com firmeza. Não, porque nós estamos aqui, que nós temos que fazer X, nós vamos fazer Y. Muito obrigado, gente. Tchau. Pá. E ó, ele fala o que precisa falar e ó, tchum. Parece com o Temer. Assim, do jeitão de fala e tchau. Só que de uma forma mais militarizada, mais firme. Bah! E o cara tem boa dicção, boa forma. Eu acho que ele vai ser o próximo cara que o país vai acabar escolhendo e vai ser a próxima carta coringa que nós vamos ter aqui nesse país. Porque do jeito que anda o Bolsonaro, eu já fiz um vídeo falando que o Bolsonaro não ia conseguir se manter esse ministro. Como ele acabou de fazer a notinha ontem,
Hoje é dia 19, foi dia 18, ontem, falando, o ministro é lindo, maravilhoso, ele é meu Deus, ele aqui é o meu bezerro de ouro. Meu filho, tá descendo Moisés da montanha, tá vendo aquilo lá e vai quebrar os 10 mandamentos no chão. Pela misericórdia, filho, não deixe esse dólar disparar do jeito que tá acontecendo, isso é muito ruim. Se o país tivesse algum mecanismo de baixando o dólar, e tem como fazer, tá? Mecanismos para tal. Ele ir controlando e fala assim, a tendência agora é fazer isso. Ele já pega e fala, ó, a tendência vai ser isso. Eu vou comprar e vender sempre isso daí, todo mês eu vou regular essa compra e essa venda para ir abaixando a média do dólar. E vou deixar uma média de 10 centavos, por exemplo. Então vamos lá. De 4 a 4,10. Se passar, chegar no 4,10 eu vendo, se chegar nas 4 eu compro e assim vai para regulando. Aí no outro mês, 3,95 com 4,5 e mantendo os 10 ou 15 centavos, tanto que você acha que já deve ser, mas mantendo aquilo lá, falando que a tendência vai ser aquela, e eu com 350, eu vou enfiar os 300 bilhões que temos aqui de reserva para fazer essa regulagem. Se vender, tudo vendeu. Se não vendeu, não vendeu. Vai regular sim. Ele vai fazer, se ele fizer isso, ele valoriza o salário das pessoas, começa a aparecer dinheiro na mão das pessoas, gente. Diminui a inflação. Só que na cabeça dele, inclusive ele foi, o caso do ministro da Economia, ele caiu agora, eu estava vendo o jornal de ontem, ele caiu lá no STF como coisa de interesses, né, de usando para interesse próprio a função, que pode ser inclusive ser cassado, Deus queira que seja, para resolver esse problema mesmo. Porque do jeito que tá, não tá não, cara. O cara tá fazendo campanha política, ele tá falando demais e ó, não dá certo não. Eu acho que chama Levi, rapaz, o nome. Levi Economia. Deixa eu ver se é esse cara que eu vi na minha visão aqui agora, para falar que é esse mesmo, é o Levi. Esse Levi é o que eu acho que vai voltar a ser ministro aqui. Porque esse cara tem um perfil, gente. Esse cara é nerd, ele é quietinho e ele sabe o que tá fazendo. O Paulo, ó, ele é o cara do vendedor, ele é o cara de marketing, o cara pá. E o Levi é o cara de inteligência. Eu não sou dono da verdade absoluta. Eu não sou dono da verdade absoluta, estou dando um prisma dos bastidores, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Ano de eleição, estou conversando com muita gente negócio de eleição aí, que já estou vendo o pessoal mexendo as coisas para eleição municipal e tal. E ó, vou falar uma coisa para você. O presidente da República, se ele tinha força de 60% dos votos, hoje com aquela fala das mulheres, eu acho que ele caiu para pelo menos uns 40. Mas sim... Isso daí vai dar uma tendência aonde vai dar força para o Congresso e tudo mais para eles falarem assim, isso aqui é o caminho que nós temos que levar. E pá! E vai dar... Presidente da República, se o senhor quer continuar, se você quer fazer, você tem que fechar um pouquinho mais a boquinha e trabalhar, fica lá no gabinete, ó, uma vez por semana, faz sua livezinha e tal, isso aqui, mas acabou, é isso aí, tá bom. Tá? Quem fala muita besteira acaba falando. Ministro de Educação, cara, fecha, faz o que você tem que fazer. Pau na obra. Entra ministro, sai ministro, entra ministro, sai ministro, a gente não vê resultado. Tudo patina. Pô, nesse caso do Enem, já mais de ano, nós já estamos quase 2 anos, um ano e pouco. Pô, já estamos 2 anos já praticamente não, um ano, vai. Do 1 ano e pouquito. De trabalho no Ministério da Economia, da Educação, cara, tem que mostrar o resultado. As coisas vão andar, eu sei que estão andando, mas evita a afronta, cara. Escuta, puxa, bateu em mim, vira outra face. Usa o processo de Jesus. Segura, pá, deixa o povo falar o quanto for, dá o resultado. Aprendam, ministros, com esse ministro abençoado da infraestrutura. Esse cara é abençoado. O Sérgio Moro, ele sempre fica quietinho. Olha só como é que ele faz. Essa é a postura que tem que ser. Fala menos. Não se mostre como um concorrente da política. Bom, gente, era isso que eu queria passar para vocês, uns bastidores que eu andei vendo por aí. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Que Deus os abençoe. Namastê.